Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Se nós estivermos falando em quilograma, entre conversão entre newton para quilograma-força, como é que funciona? Um newton, ele é 1 quilograma que multiplica 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza, isso aqui é 1 newton, né? Mesma coisa que quilograma metro por segundo ao quadrado. Beleza. 1 quilograma-força, que a gente chama de kgf, ele é a mesma coisa que 1 quilograma que multiplica 1g, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por que 1g? Porque aqui a gente está falando em quilograma-força. É a força que 1 quilograma representa no campo gravitacional. Então isso daqui vale 9,81 newtons. Isso aqui é 1 quilograma-força. Aí você poderia pensar aqui, bom, beleza, eu tenho a unidade de libra, é uma unidade de massa, certo? Então, a gente pode pensar que existe uma libra, certo? E existe um pé por segundo ao quadrado. Se eu multiplicar uma libra por um pé por segundo ao quadrado, eu vou ter 1 libra pé por segundo ao quadrado. Só isso, não tem nome isso aqui, diferente do quilograma metro por segundo ao quadrado, que é newton, né? 1 libra força pé por aliás, 1 libra pé por segundo ao quadrado é 1 libra pé por segundo ao quadrado mesmo. Aí a gente pode pensar em libra força, né? O que é libra força? Libra força é uma unidade estranha, porque se você pegar um G, ele equivale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Em unidades imperiais, 1G vale 32,174 pés por segundo ao quadrado. Aí você pensa assim, bom, então uma libra vezes 32,174 pés por segundo ao quadrado é 1 libra força, certo? Errado. Olha só a doideira. 1 libra força é um slug que multiplica 1 pé por segundo ao quadrado. Um slug, você fala, mas que porra é um slug? Um slug, peraí, que agora zoou aqui, slug equivale a 32,174 libras. Então, olha que doideira. Para passar de libra para libra força, você tem que converter a unidade de massa de libra para slug. E aí você multiplica isso por 1 pé por segundo ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 32,174 libras vezes 1 pé por segundo ao quadrado. Isso daqui vai dar 1 libra força. O que para mim não faz absolutamente o menor sentido, porque aqui 1 quilograma força é 1 quilograma na aceleração da gravidade. Para eles, 1 libra força é uma cacetada de libra que multiplica uma aceleração que não é a aceleração da gravidade. Só que essa cacetada de libra tem o mesmo número aqui da gravidade em pés por segundo ao quadrado. Só para bater. Então,
assim, por isso que eu falo, quando você vê a conversão de libra para libra força, só lembra que é esquisito. Só lembra que não faz nenhum sentido. Porque aí a gente tem que fazer essa conversão manual toda, que é um saco de trabalhar com isso. Mas só para vocês lembrarem. Beleza? Eu falei isso porque você precisa. Beleza. Beleza. Eu falei isso porque vocês precisam disso para resolver esse exercício aqui, ó. Se vocês forem resolver em unidades imperiais, você precisa, né? E eu até deixei as conversões aqui, ó. A, você precisa utilizar a densidade da água em slugs por pé cúbico. Nossa, é umas unidades. Slug por pé cúbico. E você precisa utilizar uma libra-força aqui, ó, que é um slug por pé segundo ao quadrado. O slug pé por segundo ao quadrado. E o slug é 32,174 libras. Esse M aqui é libra massa, né? Porque aí você tem libra com Fzinho, que é o libra força. Libra massa, libra força. Então são umas unidades péssimas para trabalhar assim, mas só para vocês saberem. O objetivo de hoje, pessoal, é a gente resolver 3 exercícios, né, dessa lista aqui, esses 3 aqui, o exercício 3, exercício 4, exercício 5. Então, vamos fazer esses exercícios aqui. E aí, sexta-feira tem mais uns exercícios pra gente fazer, a gente vai fazendo. Então, aqui, ó, vamos pegar esse exercício 3 aqui para começar. Água sai de um tanque muito grande através de um tubo de 5 centímetros de diâmetro. Então, tem 5 centímetros aqui. O líquido escuro, esse aqui, é mercúrio. Estime a velocidade no tubo e o fluxo máximo de saída do tanque. Então vamos dar um famoso print no exercício aqui. E vamos lá. Mãozinha. Hoje então é a aula do dia 13 de setembro. Beleza. O exercício é este. Dá para diminuir um pouquinho aqui. Vamos apagar a colinha aqui, ó. Beleza. Então, pessoal, olha só. A gente tem aqui água saindo de um tanque muito grande através de um tubo de 5 centímetros de diâmetro, tá aqui. O líquido escuro é mercúrio, tá aqui. E aqui na imagem tem muita informação, né? Quer dizer, eu tenho um desnível de 75 centímetros aqui, ó, do ponto onde eu tenho a saída do fluxo para essa parte mais baixa aqui do mercúrio e depois um desnível de 15 centímetros para a parte mais alta aqui. E ele fala para estimar a velocidade no tubo e o fluxo máximo de saída do tanque. Então vamos lá. Vou puxar isso aqui para cá. Ele dá os desníveis aqui, ó. Então a gente tem que pensar um pouquinho. Vou até fazer o seguinte para facilitar a vida aqui. Deixar isso aqui embaixo. Beleza. Então eu preciso, primeiro, como eu sempre falo para vocês, desenha a linha de fluxo, para depois começar a analisar. Então eu vou desenhar uma linha de fluxo que parte aqui do nível, aí ela vem para cá assim, a partícula entra aqui, passa por aqui e vai embora. Beleza. Aqui, ó, eu preciso definir 2 pontos para análise. Eu vou definir os pontos nos quais eu conheço a pressão, né? Então aqui no nível do reservatório eu vou ter a pressão, eu vou ter o ponto 1, porque eu sei que aqui eu tenho pressão atmosférica, e aqui, ó, bem na direção deste manômetro aqui, eu vou ter o ponto 2. Por quê? Porque eu conheço esse ponto aqui, né? Eu conheço a pressão nesse ponto. Lembra que lá na aula passada a gente viu algo assim, ó, tinha tubulação aqui, certo? E aí tinha as linhas de fluxo aqui do seu fluido, né? Então ele estava fluindo assim. E a gente viu nessa aula
que se eu pegar a pressão em qualquer ponto que seja de uma linha no perfil aqui, ó, perpendicular às linhas de fluxo, em qualquer ponto que eu pegar essa pressão aqui, ela deve ser a mesma pressão. Né? Em qualquer ponto que eu pegar aqui, a pressão vai ser a pressão no perfil aqui, se essa tubulação for pequena o suficiente. Então aqui a gente está pegando a pressão num pontinho aqui embaixo, né? Eu tenho uma saída para o meu manômetro aqui, ó, assim. Então pegando a pressão aqui, e essa pressão vai ser a nossa pressão P na tubulação. A gente vai precisar desvendar qual é essa pressão aí, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse tubo aqui embaixo. Obviamente não na escala. E aí vocês vão entender agora a minha habilidade para desenhos curvos. Vocês nunca mais vão esquecer o quanto que o professor de vocês é hábil para desenhar uma curva de um manômetro. Olha só, agora vem a paralela. Observa a perfeição. Parece que eu utilizei a ferramenta do software de desenho para fazer. Ó, ficou perfeito. Ninguém fala. Isso aqui é uma circunferência absolutamente perfeita. Então tem aqui. Temos umas cotas aqui, né? Fala o seguinte, ó. Daqui mais ou menos até aqui assim. A gente tem uma cota aqui de 75 centímetros, certo? E aí depois eu tenho o meu fluido vindo até aqui assim, ó. Né? Então, vamos assim, olha só aquela habilidade do paintbrush incrível. Aqui e aqui a gente tem um desnível de 15 centímetros. Beleza. Aqui a tubulação continua para cá. Podia ter feito isso em preto, né? Aqui a tubulação continua para cá. Certo? E aqui a gente tem água. Então não posso esquecer que aqui, ó, agora é um cara que sabe utilizar os recursos que tem aqui, ó. Aqui a gente tem água. Beleza? Então tá aqui. Aí, ó, onde que está a minha pressão P2? Né? Minha pressão P2 é uma pressão que está nesse ponto aqui, ó. Né? Aqui nesses pontos aqui todos, essa pressão aqui, ela pode valer P2. Ou ela pode valer, não, ela vale P2. Aqui, ó. Aí você pode me perguntar assim, professor, mas se você conhece o diâmetro da tubulação, por que você não coloca o P2 no meio aqui e você não soma a cota aqui? A gente tem alguns problemas de fazer isso. Primeiro que eu acho que essa cota já está até somada aqui, não dá para ver direitinho na imagem. Mas o segundo é que a gente vai usar, para calcular a pressão entre esse ponto e esse ponto aqui, eu vou usar ρGH. E ρGH só vale para quando o fluido não flui. Ele aqui nessa parte de cima ele está fluindo, né? Aqui ele está se deslocando para cá. Então o ρGH ele não vale muito aqui para cima, não vai fazer uma observação muito adequada aqui, um cálculo muito adequado, mas daqui para baixo ele está parado. Então daqui para baixo o ρGH vai valer. Aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter então essa pressão P2. Aqui eu tenho a pressão que eu vou chamar de PA. Aqui nesse ponto aqui eu vou ter uma pressão PB. E aí por vasos comunicantes, se eu tenho PA nesse ponto aqui, eu tenho que ter necessariamente PA nesse ponto aqui também. Aqui a pressão PB é a pressão atmosférica, né? Então vamos começar a desvendar a pressão primeiro. PB é a pressão atmosférica. A pressão PA, ela é a pressão PB mais 15 centímetros de coluna de mercúrio aqui. Então mais O do mercúrio, G, que multiplica 0,15. Isso daqui dá uma pressão PA
igual a pressão atmosférica, mais, vamos fazer a continha aqui, ó, a densidade do mercúrio, só para constar, ela é de aproximadamente 13.600 quilogramas por metro cúbico. Tá aqui. Então a gente vai multiplicar isso daqui, 13.600 por 9,81 por 0,15. Isso daqui dá 20.012,4. Aqui, como a gente está trabalhando tudo em SI, isso daqui vai sair em Pascal, né? Então, a minha pressão PA está aqui. A pressão PA, do outro lado aqui, ó, ela é a pressão P2 mais 75 centímetros de coluna d'água aqui, né? Então, mais 0,75, que é a altura, que multiplica G, que multiplica a densidade da água, que a gente vai usar de 999 kg por metro cúbico. Então, a minha pressão PA é igual a P2 mais, vamos fazer, 0,75, 9,81, 999. Isso aqui dá 7.350,14. Então, a pressão P2 é isso daqui menos PA. Né? Então, é só jogar PA lá do outro lado. Isso, jogar PA lá do outro lado, né? Que é a pressão ATM, a pressão atmosférica mais 20.012,4. Né? Então, P2 vai ser igual a pressão atmosférica mais 20.012,4, passei aqui para o outro lado, menos 7.350,425. Isso aqui dará pressão atmosférica mais 12.662,26 Pascal. Beleza. Então essa daqui é a nossa pressão P2. Agora a gente já sabe qual é a pressão P2 aqui. A pressão P1 é a pressão atmosférica. Beleza. E aí a gente consegue encontrar aqui algumas informações para a gente usar na nossa equação de Bernoulli, né? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, ó, se eu definir o meu Z a partir daqui, o Z2 vai ser igual a 0 e o Z1 vai ser igual a 4 metros. Então a gente pode definir aqui, ó, Z1 igual a 4, Z2 igual a 0 metros. E aí a velocidade no ponto 1, lembra? Quando a gente está trabalhando com a equação de Bernoulli, as coisas têm que estar em regime. Se a gente está em regime, esse tanque aqui está se esvaziando, ele é muito grande e ele está se esvaziando tão lentamente que a velocidade no ponto 1 aqui é aproximadamente 0. Né? Então, essa velocidade aqui é aproximadamente 0. A velocidade no ponto 2 é o que a gente quer achar. E P2 a gente já sabe daqui, ó. P2 é pressão atmosférica mais 12.662,26 Pascal. Beleza. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a equação de Bernoulli diretamente. Então, se eu aplicar a equação de Bernoulli diretamente, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue aplicar aqui no cantinho. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Vamos lá. Então, P1 é pressão atmosférica. Então, vou ter pressão atmosférica
sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2. V1 é zero, né? Então eu vou ter 0 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. Z1 aqui vai ser 4 metros. Mas 4 vezes 9,81. Isso aqui vai ser igual a P2 sobre ρ. P2 é a pressão atmosférica mais esse negócio aqui, ó. Mais 12.662,26 sobre ρ. Certo? V2 é o que a gente quer descobrir. E Z2 aqui é igual a zero, né? Então nem vou colocar aqui porque ele é zero mesmo. Aqui, então ele já não nos perturba mais. Então aqui, ó. Esse termo aqui é zero também. E eu tenho pressão atmosférica dos dois lados aqui, né? Que eu posso cortar também, ó. Então, a minha velocidade V2 aqui, ela vai ser o quê? Eu vou ter 4 vezes 9,81 menos 12.662,26 sobre ρ, duas vezes isso aqui, raiz quadrada. Portanto, V2 será igual a 4 vezes 9,81 menos 12.662,26 dividido por 999 vezes 2 raiz quadrada. V2 será igual a 7,289 metros por segundo. Beleza, essa daqui é a minha resposta para a velocidade V2, 7,289 metros por segundo. Ele fala o fluxo mássico também. Fluxo mássico é tranquilo, né? A gente sabe que, ó, vou até colocar aqui de observação, vamos colocar de azulitos. Eu tenho fluxo volumétrico ou vazão volumétrica, que é a vazão igual a velocidade que multiplica a área da seção transversal. O fluxo mássico é o fluxo de massa que passa pela seção. Aqui a gente tem o volume. Se eu multiplicar o volume pela densidade, eu tenho a massa. Então, o fluxo mássico a gente normalmente chama de m ponto. Isso daqui vai ser igual a ρ que multiplica Q, que é igual a ρVA. Beleza. O fluxo mássico aqui, então, a gente já tem a velocidade. A área do tubo aqui é de 5 centímetros. O diâmetro é de 5 centímetros, a gente consegue calcular a área. Só multiplicar pela massa. Então, a gente vai ter aqui, portanto, m ponto igual a... Vamos calcular a área primeiro. 0,05 ao quadrado, que são 5 centímetros, vezes π dividido por 4. Beleza? Aí a gente vai multiplicar isso daqui pela velocidade, que é 7,289 metros por segundo, que multiplica por 999 kg por metro cúbico. E isso daqui vai dar aproximadamente 14,297 kg por segundo. Prontinho. Exercício 3 resolvido com a mão nas costas, pessoal. Facinho, facinho. Vamos para o exercício 4. Vou pegar o print dele lá. Aqui. Bem bacaninha também. Aqui ficou em 2 colunas, aí a leitura fica meio esquisita aqui, mas dá certo no fim das contas. Dá pra ler de boa, velho. Dá, né?
Sim, sim. Beleza. A minha internet tá dando umas picotadas hoje. Não sei se tá pegando aí pra vocês ou não. Eu tô percebendo que ela não tá 100%. Pra caramba, na real que pra mim aqui tá bem ruim, eu vi. Tá, né? Mas Pra eu mim achei também. que era aqui. Pra mim também É, não tá legal a internet hoje não. Já tá. tá triste. É nessas horas que a gente faz aquela propaganda da Claro, né? Se puder, não contrate. Essa série tá bem ruim mesmo. Tá, né? Eu tô percebendo aqui. O duro é que se eu desconectar e reconectar agora, talvez ela vai demorar pra voltar. Tô com medo de fazer isso. Senão até fazer. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Sim, pronto. Olha só que professor mais caprichoso. Aí, agora corta o enunciado no meio. Belezura aqui, ó. Agora ficou top. Exercício 4 da lista aqui, ó. Uma lancha se desloca sobre a água utilizando hidrofoiles que ficam a 3 metros de profundidade. Assumindo como aproximação o fluxo incompressível e sem atrito, encontre a pressão manométrica de estagnação na frente dos hidrofoiles. Sem um ponto do hidrofólio, a pressão manométrica do fluxo é de menos 75 kPa. Calcule a velocidade relativa entre a água e o hidrofólio nesse ponto. Então vamos lá, como resolver? Agora de novo vocês vão ficar praticamente embasbacados com a habilidade do professor de vocês de desenhar coisas. Será uma experiência inesquecível na vida de vocês. Vocês nunca vão ver um perfil de hidrofólio tão bem desenhado assim na vida. Ó, nossa, hein? Quase um espermatozoide. Vamos lá. Então aqui, ó, você tem a lancha se deslocando sobre a água, né? Então esse hidrofólio aqui estaria indo para frente. Então a gente teria algumas linhas de fluxo e agora a habilidade do desenho de novo, né? As linhas, aí já. Não tô conseguindo. Aqui. As linhas de fluxo assim. E aí você tem algumas que vão para baixo, aqui assim. Cara, é praticamente um simulador de CFD aqui, ó. Nossa. Vou criar uma linha do nada aqui assim. Beleza. Então aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá a 3 metros de profundidade, né? Então vamos fazer uma linhazinha aqui do nível assim, ó. Certo? E daqui pra cá, vamos traçar uma linha cinza aqui, ó. A gente tem 3 metros de profundidade. Aí, assumindo como aproximação fluxo incompressível e sem atrito, encontre a pressão manométrica de estagnação na frente dos hidrofólios. Então a gente vai ter uma pressão de estagnação aqui, ó. Beleza. E aí, bom, a gente não tem dado ainda para saber exatamente o que está acontecendo aí, né? Então vamos fazer aqui. Aqui, ó, de novo, né? Eu preciso escolher os pontos de análise. Como ele falou aqui de pressão de estagnação, a gente sabe que eu estou medindo uma pressão nesse ponto aqui, ó, que vai ser o meu ponto 2. E eu vou ter a minha pressão no meu ponto 1 aqui, o meu outro ponto de análise que eu vou escolher aqui sobre a mesma linha de ação aqui, eu vou escolher um ponto 1 aqui, ó.
certo? Por que eu vou escolher sobre a mesma linha de ação? Porque o fluxo ele está nesse sentido, né? Eu não tenho uma linha de fluxo que vem lá do como que se chama? Do nível aqui, né? Do espelho da água e vem para cá. Essa linha de fluxo ela vem assim. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter uma velocidade relativa entre o ponto 1 e o aerofólio de V, que a gente não sabe quanto que vale essa velocidade. E aqui, quando chegar aqui, né, V1 vai valer V. Quando chegar aqui, V2 será zero, certo? A pressão estática, nesse ponto aqui, ó, aliás, P1, né? A pressão P1 aqui é a pressão hidrostática, né? Então, eu vou ter aqui P1 igual a ρ, que multiplica G, que multiplica H, certo? Ela é a pressão hidrostática da água aqui. Esses 3 metros aqui seriam o nosso H. A pressão no ponto 2 aqui, ó, é a minha pressão de estagnação. E os Z são iguais aqui, né? Então, eu posso dizer que Z2 é igual a zero e Z1 é igual a zero. Então, a gente consegue calcular essa pressão de estagnação aqui dessa forma. Basta eu aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, no ponto 1, eu vou ter P1 mais P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2. Bom, a gente sabe que o Z1 e o Z2 são iguais, eles são iguais a zero, se a gente adotar um referencial correto aqui, mas eles são iguais de qualquer forma, de qualquer referencial que você adotar, eles vão se cancelar. A velocidade V2 a gente também sabe que é zero. A pressão P2 a gente sabe que é a pressão de estagnação. Vamos colocar de outra cor aqui. Vamos colocar... Não, cadê a rosa? P0 aqui, beleza. Pressão de estagnação. A velocidade V1 a gente sabe que vale V. Então, isso daqui vai ser V ao quadrado. E a pressão P1 vale ρGH. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? ρGH sobre ρ vai ser GH. Mais V ao quadrado sobre 2. Zerou aqui. É igual a P0 sobre ρ. Zerou o resto. Né? Então, a pressão de estagnação, ele fala aqui, ó, encontre a pressão manométrica de estagnação na frente dos hidrofólios. Então, a pressão manométrica de estagnação, ela vai depender, né? Se a gente pegar a pressão P1 aqui como absoluta, essa pressão P0 aqui está absoluta, certo? Então, daqui a gente tira aqui P0. Essa pressão P1 não está absoluta. Essa pressão P1 aqui, ela já está manométrica, né? Porque se ela tivesse absoluta, seria pressão atmosférica mais ρGH. Aqui a gente só pegou o ρGH, então a gente já pegou ela manométrica, né? Aqui, ó, vou deixar de observação aqui. Ela já está manométrica. Então, parece que o cara exclamou aqui no meio, né? Mano. Então aqui, a minha pressão já manométrica, ela vai ser ρGH mais ρV ao quadrado sobre 2. E a gente não sabe essa velocidade. Então, por enquanto, a expressão é essa. Esse aqui era o item A, diga-se de passagem. Então, vou fazer assim. Ó. Se é que tem item A e B nesse negócio aqui, né? Ai, quase que eu errei. Vamos lá. Item B fala assim, ó. Se em um ponto do hidrofólio a pressão manométrica do fluxo é de 75 kPa, é de menos 75 kPa, na verdade, calcule a velocidade relativa entre a água e o hidrofólio neste ponto. E aí, beleza. Né? Ele fala aqui ponto, mas não diz qual. Né? A gente pode imaginar que eu posso pegar esse ponto aqui, por exemplo. Vou pegar um ponto 3 aqui. Ó. Nesse ponto 3 aqui, ele fala que a pressão manométrica
ela é de menos 75 kPa. Eu peguei um ponto aqui mais ou menos alinhado com o nosso ponto 2 em G, mas a gente pode imaginar que se houvesse alguma diferença de altura aqui ia ser desprezível, né? Então Z3 igual a Z2 e a velocidade aqui, ó, como a gente já saiu do ponto de estagnação, a gente pode imaginar que essa velocidade no ponto 3 ela voltou a ser a velocidade V. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a pressão P3 manométrica ela é de menos 75 kPa. A velocidade V3 já voltou a ser a velocidade V. Altura Z3 aqui, a gente pode definir, se a gente definir o Z1 e Z2 zero, Z3 também é zero. E V2, P2 e Z2 a gente já tem. E a gente pode aplicar, na verdade, isso daqui entre... O que ele fala? Ele pede a velocidade relativa entre o hidrofólio e a água. Então a gente vai ter que aplicar aqui mesmo. Que aqui a gente tem... pressão... Tá, entendi. No ponto 2, só pra gente recuperar aqui, V2 é igual a zero. P2 é a nossa pressão hidrostática, é a pressão de estagnação, desculpe, e Z2 também é zero. Então, P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 é igual a P3 sobre ρ mais V3 ao quadrado sobre 2 mais GZ3. Então a gente sabe que Z2 e Z3 são iguais, né? E aqui a gente definiu eles como zero, mas eles são iguais. A velocidade V2 é zero também. E aí a gente tem a velocidade V3, que é a velocidade V. Então aqui a gente vai ter V ao quadrado. A pressão P3, que é de menos 75 kPa. A gente vai ter que multiplicar por 1000 para trabalhar em SI aqui. Densidade é 999 kg por metro cúbico, que a gente está falando de água. E a pressão P2 é a nossa pressão de estagnação, né? Que ela a gente já calculou aqui embaixo, ó, ρGH mais ρV ao quadrado sobre 2. Tá com uma carinha que não vai dar muito bom. Vamos lá. ρGH mais ρV ao quadrado sobre 2 dividido por ρ vai dar GH mais V ao quadrado sobre 2, 0 a 0, igual a menos 75 kPa. Calcule a velocidade relativa entre a água e o hidrofólio neste ponto. Essa velocidade aqui, ela não é igual à velocidade, a primeira velocidade que a gente calculou, né? Essa velocidade aqui. Eu tô achando que tá faltando dado aqui. Menos 75.000 sobre ρ mais V' ao quadrado sobre 2. Então eu também tô desconfiado que falta essa velocidade, né?
Porque até para fazer o item A, a gente precisaria dessa velocidade aqui, ó. Né? Porque, ó, ρgh mais ρv ao quadrado sobre 2. Eu precisaria dessa velocidade. Bom, então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma engenharia reversa. A gente vai pegar aqui agora... Cadê? Tá aqui, ó. A gente vai pegar essa pressão de estagnação de 229,2 kPa e calcular essa velocidade. Ué, não é? São aqui, ó, 229.200 é igual a 999 vezes 9,81 vezes H, que é 3, mais 999 sobre 2 V ao quadrado. Pronto. Agora olha só que bonito. A gente faz 229.200 menos 999 vezes 9,81 vezes 3. Isso aqui vezes 2 dividido por 999. Tira a raiz disso. Ah, isso aqui, ó. Faltou aqui, ó. Faltou dizer que essa velocidade, deu até um número redondíssimo. Essa velocidade aqui, vamos colocar de asterisco de vermelho aqui assim, ó. 20 metros por segundo. Faltou, depois eu atualizo essa lista lá para vocês de novo. Então, essa velocidade é de 20 metros por segundo. Agora dá para resolver tudo, né? Porque essa velocidade aqui agora a gente já tem, que é de 20 metros por segundo. Vou apagar esse rabisco aqui. Então agora sim, ó. Que coisa, viu? Aqui então a gente vai ter 9, eita. Fica ruim para ler. 9,81 vezes 3 mais 20 ao quadrado sobre 2 mais 75.000 sobre 999. Tudo isso que multiplica por 2, tira a raiz quadrada. Isso aqui é igual a velhinha, que vai ser, agora vai, 9,81 vezes 3 mais 20 ao quadrado dividido por 2 mais 75.000 dividido por 999 vezes 2, raiz disso, aqui, velhinha vai ser 24,68 metros por segundo. Pronto. Tá faltando esse dado lá no exercício, senão não vai sair. E pra gente terminar, vamos para o exercício 5. Então, tá vendo como é bom a gente resolver as coisas junto? Pega um monte de bobagem que o professor faz. Aqui, ó. Mas pelo menos hoje eu não estou multiplicando a unidade SI com unidade inglesa e achando que vai dar em SI o resultado, né? Gente do céu. Aqui, ó. Esse é o nosso terceiro exercício de hoje. Deixa aqui assim o desenho. Apaga a colinha. Aqui. Para fecharmos a noite com chave de ouro. No ponto 1 da instalação hidráulica da figura abaixo, escoa água a pressão de 2,5 vezes 10 a quinta kg por metro segundo ao quadrado. Unidade esquisitona, a gente vai ter que trabalhar ela. Mas aqui a gente sabe a pressão. 2,5 vezes 10 a quinta quilograma por metro que multiplica segundo ao quadrado. A uma velocidade de 1 metro por segundo.
Beleza. Por uma tubulação de 10 centímetros. Então, diâmetro 1 é 0,1 metros. No ponto 2, a pressão é de 2,2 vezes 10 a quinta kg por metro segundo ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o ponto P2, a pressão no ponto 2, na verdade, 2,2 vezes 10 a quinta kg por metro, que multiplica segundo ao quadrado. E a água atinge uma velocidade de 2 metros por segundo devido a uma mudança no diâmetro da tubulação. Então, V2 igual a 2 metros por segundo. Se a gente definir aqui o nosso Z a partir daqui, ó, então a gente vai ter que Z1 é igual a 0 metros e Z2 vai ser igual a essa altura H. E ele fala, determine a altura H e o fluxo máximo. Então, beleza. Vamos determinar. Primeiro vamos trabalhar essa unidade aqui, ó. Quilograma por metro que multiplica segundo ao quadrado é a mesma coisa que quilograma metro por metro quadrado segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado é igual a Newton. Então isso aqui é Newton por metro quadrado, que é Pascal. Oh, maravilha. Tá tudo em Pascal aqui as pressões. Então tá ótimo. Então agora o que a gente sabe? A gente sabe que basicamente eu posso, né, se a gente tiver o cuidado de desenhar aqui a linha de fluxo, que aqui não é muito, é bastante intuitivo na verdade, né? Então tem o ponto 1, tem o ponto 2, beleza, eu posso aplicar direto a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Lembrando, pessoal, só para a gente lembrar as 4 hipóteses da equação de Bernoulli, quando eu posso utilizar a equação de Bernoulli, eu sempre penso nisso daqui, ó, S, A, I e o R, certo? Da onde que vem essas letras aqui? S vem de streamline, que é a nossa linha de fluxo, que é para a gente lembrar que eu estou analisando o fluxo em cima de uma linha de fluxo, eu tenho que pegar 2 pontos em cima de uma linha de fluxo. A vem do fato de que não tem atrito, então sem atrito, né? Eu não posso ter atrito, eu não posso ter viscosidade aqui. I vem do fato do fluido ser incompressível, certo? E o R vem do fato de o sistema que eu estou analisando aqui estar em regime, certo? O que é regime? Regime é quando ele está já num estado estável, né? Que ele não está nem enchendo a tubulação, nem esvaziando a tubulação, ele já está em regime. Ele já opera dessa forma, sem grandes alterações. Então, quando eu tenho essas 4 hipóteses aqui obedecidas, eu posso utilizar a nossa equação de Bernoulli. Beleza? Então, quando você for utilizar a equação de Bernoulli, até aquilo que eu falei na aula, né? Ela é uma das equações mais incorretamente utilizadas da engenharia, justamente por isso, porque a gente tem que saber exatamente se essas 4 hipóteses elas estão sendo obedecidas ou se, no mínimo, existe uma aproximação para que elas sejam obedecidas aqui de uma maneira que você consiga utilizar a equação de Bernoulli adequadamente, né? Senão, se fosse ar aqui, por exemplo, fluxo compressível, se não tivesse em regime, se eu não tivesse em cima de uma linha de fluxo, aí, né? Se eu tivesse um fluido muito viscoso aqui, onde não dá para desprezar a viscosidade, né? Nem nada, aí ficaria muito difícil, né? Então, aí você pode aplicar a equação de Bernoulli, mas você vai obter um resultado muito ruim. No nosso caso aqui, essas 4 hipóteses aqui estão bem delineadas, então a gente vai conseguir aplicar. Então eu tenho aqui, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Beleza.
Vamos para simplificações. Então, aqui não tem tanta simplificação assim, né? Só o Z1 aqui que é zero. Então, o Z1 é zero. V1 e V2 a gente sabe os valores, P1 e P2 a gente sabe os valores, só vai faltar o H daqui, né? Então, o nosso H, vamos lá, aqui P1 eu tenho 2,5 vezes 10 a quinta Pascal, né? Então, eu tenho 2,5 vezes 10 a quinta, dividido por 999 kg por metro cúbico, porque a gente está falando em água, mais velocidade 1 metro por segundo, tudo isso ao quadrado dividido por 2, GZ1 é 0, P2, 2,2 vezes 10 a quinta, dividido por 999 kg por metro cúbico, velocidade 2 igual a 2 metros por segundo, então 2 ao quadrado sobre 2, mais 9,81, que multiplica H. Daqui, facilmente, a gente calcula o H, né? Então, a gente vai ter 30.000 dividido por 999, mais meio, menos 2, dividido por 9,81. E essa altura aqui, H, será de 2,908 26 metros. Beleza. Então, calculamos o H aqui. E aí ele fala do fluxo mássico, né? O fluxo mássico, repare, aqui a gente pode até brincar um pouco de aplicar o princípio lá da conservação da massa, né? Aqui, desenhando de maneira exagerada, a gente teria algo assim, né? Ó. Vamos precisar da ferramenta de reta aqui. A gente tem uma tubulação cujo diâmetro reduz, né? Então aqui eu posso definir, por exemplo, meu volume de controle aqui, ó. Vamos treinar um pouquinho. Volume de controle aqui. Eita. Belezura, né? Eu tenho um fluxo entrando com uma velocidade V1 aqui, saindo com uma velocidade V2 aqui, ó. Lembra aquela dúvida que vocês tinham do elemento de área? Elemento de área sempre apontando para fora. Então eu vou ter um elemento diferencial de área aqui do lado 1 apontando para cá, e eu vou ter um elemento diferencial de área do lado 2 apontando para fora também. Bom, aqui. Beleza. Então a gente consegue utilizar lá o nosso princípio, a nossa equação da conservação da massa, né, que dizia o seguinte: ddt da integral de volume de ρ dv mais integral da superfície de controle de ρv dA é igual a zero, né? E aí, essa primeira integral aqui, ela contabilizava a variação da quantidade de massa dentro do volume de controle. Como ele está em regime, a variação de quantidade de massa dentro do volume de controle é zero. Aqui a gente está em regime. E essa integral aqui ela vai contabilizar todo o fluxo que entra e todo o fluxo que sai. Então, na superfície 1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter ρ, que multiplica V1, que multiplica A1. Só que repara que o V1 e o A1 estão em sentidos contrários. Então, eu vou ter um produto escalar que vai me dar um número negativo aqui. Então, eu vou ter menos V1 A1. E aqui do outro lado, eu vou ter V2 que multiplica A2. Tudo isso que multiplica o ρ aqui, positivo, porque eles estão na mesma direção. Mais ρ V2 A2 igual a zero. Portanto, a gente sabe que aqui, ó, se eu jogar um para o outro lado, dividir por ρ dos dois lados, porque o fluxo é incompressível e tudo mais, a gente vai encontrar o famoso V1A1 igual a V2A2. E isso daqui é a minha vazão volumétrica,
né? E a gente já tinha visto lá que a vazão mássica, M ponto, ela é ρ que multiplica a vazão volumétrica, ou ρV. No caso aqui, V1 a gente tem e o diâmetro 1 a gente tem, né? Ele fala aqui que tubulação de 10 centímetros, suponho, de diâmetro, né? Então, V1 A1. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar no seguinte. Eu tenho a área A1, que é 0,1 ao quadrado, vezes π dividido por 4. Essa é a nossa área, que multiplica a velocidade V1, que é 1, que multiplica a densidade, que é 999 kg por metro cúbico. E a gente vai ter aqui M ponto igual a aproximadamente 7,846 quilogramas por segundo de vazão máxima. Olha que bonitinho. Tranquilex. Aqui a gente fez mais para treinar, né? Aqui essa parte aqui do fluxo do balanço de vazões aqui é uma parte conceitual, né? Daria para você intuir isso, mas eu preferi utilizar a equação aqui para a gente treinar um pouquinho. Deixa eu falar um negócio rápido para vocês agora, que é sobre aqui, ó, o nosso calendário rapidamente. Tá até aberto aqui. Então aqui vamos lá para fenômenos de transporte. Cadê fenômenos de transporte? Jesus. Aqui. Fenômenos de transporte, ó. Hoje a gente fez exatamente, essa aqui já foi semana passada. Hoje a gente fez exatamente essa aula aqui, ó. Exercícios da equação de Bernoulli. Na próxima aula a gente vai ter mais exercícios de revisão. E na outra, aí na semana que vem, a gente vai ter semana integrada, né? Então vocês não tem nenhuma aula comigo, nem com a professora Priscila. E na outra semana teremos a nossa P1. Qual é a minha recomendação para vocês, pessoal? Minha recomendação é o seguinte. Essa matéria é uma matéria que não dá para bobear. Vocês sabem que não dá para bobear. A minha recomendação é que vocês estudem muito. Tá? Por quê? Porque a gente organizou essa disciplina de uma forma que a primeira prova ficou muito tranquila, né? A gente só vai ter de conteúdo pesado, né? Acho que o mais pesado disso aqui tudo é esforço em superfície submersa, né? Então a gente vai ter esforços em superfícies submersas, a gente vai ter equação da conservação da massa, que são aqueles probleminhas de vazão que a gente fez, e a gente vai ter equação de Bernoulli, que é isso que a gente fez agora. Conservação da massa e Bernoulli não tem muito segredo. Vocês viram que é bem tranquilo. Esforço em superfície submersa dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês conseguem fazer. Mas, por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque depois da P1 a gente vai ter análise dimensional, que é pesado. Depois, equação da conservação da quantidade de movimento, que tem 4 aulas, 5 aulas, e é um tema bem pesado. Depois a gente vai ter exercícios de perda de carga, que tem mais 5 aulas, que é um tema bem pesado. Revisão e P2. Essa segunda etapa dessa matéria aqui, ela é bem desafiadora. Então, por isso que eu falo para vocês, olha, tomem o cuidado de tirar bastante nota nessa P1. Não façam bobagem, não inventem de colar, porque se eu pegar cola, eu já falei para vocês que eu zero as provas, tá? Estudem bem e tirem nota na P1. Não que a P2 vai ser para arrepiar. Quem estudar direitinho vai tirar 10 na P2. Eu não faço prova para ferrar ninguém. Só que o conteúdo é bem difícil, né? O conteúdo é bem, sim, tem bastante coisa para estudar para P2. Então, se eu fosse vocês, né, um conselho assim de pai para filho estudem bastante, arrebentem nessa prova, tá? Porque aí para P2 vocês vão ter mais margem aí se precisar errar alguma coisa. Belezinha? Beleza, Vini. Fechou. Beleza? Fechou, fechado? Obrigado aí pela dica. Valeu. Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Quero agradecer mais uma vez
pela atenção e pela paciência de vocês. E nós nos vemos agora na sexta-feira. Belezinha? Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Até. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Enquanto isso, eu vou pegando a presença aqui. Beleza. Presença capturada. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Valeu, falou, Vini, boa Valeu, noite. falou, boa noite. Presença. Valeu, gente. Até sexta. Boa noite aí pra vocês.